Não, não. Oubliette. A prisão mais aterrorizante da Europa medieval. Todo castelo medieval tinha masmorras, mas apenas os senhores mais implacáveis construíam oubliettes. Nenhum dispositivo de tortura, nenhum bloco de carrasco, nenhuma corrente, apenas 4 paredes e silêncio absoluto. Prisioneiros que sobreviveram a todas as outras formas de punição medieval se quebravam em dias aqui. Mas o que exatamente acontecia em uma sala que parecia não fazer nada? A estrutura e o propósito da oubliette. Uma oubliette era uma câmara de prisão vertical e subterrânea em que você entrava uma vez e nunca mais saía. O nome vem da palavra francesa oublier, que significa esquecer. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre o que acontecia com as pessoas que acabavam lá. Esses buracos de pedra eram cortados diretamente no chão, sob castelos medievais, sem janelas, sem portas, sem rotas de fuga. É como se alguém pegasse uma cova e a piorasse, mantendo você vivo nela. A entrada era geralmente escondida sob alçapões ou atrás de painéis secretos que pareciam um piso de castelo normal. O que tornava as oubliettes verdadeiramente aterrorizantes não era apenas o design físico, era a completa ausência de esperança. Prisões regulares tinham regras, dias de visita, talvez até processos de apelação. Oubliettes não tinham nada disso. Uma vez que um senhor decidia que você precisava desaparecer, você simplesmente sumia do mundo acima. A estrutura básica era brutalmente simples. Um poço estreito caía direto na escuridão. Alguns tinham poços de dejetos esculpidos no fundo. Outros tinham apenas pisos de pedra fria cobertos com o que restava dos ocupantes anteriores. Pense nisso como o pior apartamento de porão do mundo. Nenhum contrato de aluguel era necessário, mas você nunca poderia se mudar. As paredes eram lisas e verticais, projetadas especificamente para impedir a escalada. Senhores usavam essas câmaras para inimigos políticos, rivais familiares ou qualquer um que ameaçasse seu poder. Não eram necessários julgamentos. Nenhuma evidência precisava ser apresentada. Apenas a suspeita era suficiente para garantir a alguém uma estadia permanente no subsolo. Senhores medievais basicamente inventaram o botão de desfazer amizade definitivo, exceto que, em vez de bloquear alguém online, eles os bloqueavam da existência. Tortura psicológica e construção secreta. A tortura psicológica começava no momento em que alguém percebia para onde estava indo. Isolamento total, escuridão completa, silêncio absoluto, exceto pela sua própria respiração e batimento cardíaco. Mas entender o que essas câmaras eram é apenas o começo. Quem realmente construiu esses buracos de pesadelo? Construir uma oubliette exigia artesãos habilidosos que sabiam como esculpir pedra sem derrubar paredes inteiras do castelo. Essas câmaras subterrâneas foram cuidadosamente projetadas nas fundações dos castelos durante os séculos XII a XV, geralmente durante grandes projetos de construção ou reformas secretas. Senhores tinham que pagar um extra por essas características ocultas porque não eram equipamentos de castelo padrão. É como encomendar um porão personalizado, exceto que seu porão vem com uma garantia vitalícia de que os convidados nunca sairão. O processo de construção era incrivelmente secreto. A maioria dos trabalhadores provavelmente não sabia o que estavam realmente construindo. Nem todo o castelo incluía uma oubliette. Principalmente os maiores e mais fortificados as tinham porque os senhores menores não podiam pagar pelo trabalho de alvenaria especializado. A engenharia era complexa. Essas câmaras exigiam poços de pedra verticais que não desabariam sob o peso do castelo acima.
Pedreiros habilidosos tinham que disfarçar os mecanismos de entrada. Algumas oubliettes eram escondidas debaixo de poços falsos ou áreas de armazenamento. Outras eram ocultadas sob pedras soltas no chão que podiam ser rapidamente removidas. Construir um era como criar o truque de mágica mais mortal do mundo. Agora você os vê, agora eles se foram para sempre. Os nobres, realmente paranoicos, ordenavam que múltiplas câmaras fossem construídas em diferentes seções de seus castelos. Os requisitos de manutenção eram mínimos uma vez que a construção terminava, apenas o suficiente para evitar desmoronamentos que esmagariam quem estivesse preso lá embaixo. O sigilo se estendia aos próprios planos de construção. Essas câmaras raramente apareciam em plantas oficiais de castelos ou registros arquitetônicos. Arquitetos medievais tinham a característica de quarto secreto definitiva, exceto que o manual do proprietário vinha com uma contagem de corpos. Quando as oubliettes não eram mais necessárias, elas eram frequentemente seladas permanentemente. As câmaras eram esquecidas, assim como as pessoas que morriam lá dentro. Muitas permaneceram não descobertas por séculos até que arqueólogos modernos as encontraram por acidente. A sobrevivência na tumba de pedra. A construção era uma coisa, mas realmente sobreviver dentro dessas tumbas de pedra era outra completamente diferente. A sobrevivência dentro de uma oubliette significava suportar condições que quebrariam a maioria das pessoas em dias. As câmaras eram projetadas para serem muito estreitas para deitar confortavelmente. Prisioneiros tinham que ficar em pé, agachar ou sentar em posições apertadas por semanas ou meses até que seus corpos cedessem. Comida e água raramente eram fornecidas. Alguns prisioneiros recebiam restos ocasionais de pão mofado ou água parada, mas apenas quando seus captores se lembravam de que eles existiam. É como estar no pior plano de dieta do mundo, onde o objetivo é a morte, em vez de perder peso. Muitos prisioneiros eram simplesmente deixados para morrer de fome, na escuridão completa. As condições físicas eram brutais além da imaginação. Os dejetos se acumulavam no fundo do poço. Ratos e insetos eram companheiros constantes. O ar era viciado e rarefeito, dificultando a respiração. Algumas câmaras tinham espetos instalados no fundo para ferir os prisioneiros durante sua queda inicial. A decoração de interiores medieval claramente tinha prioridades diferentes do design de casas moderno. A escuridão total afetava a mente dos prisioneiros tanto quanto seus corpos. Sem nenhuma referência de luz, as pessoas perdiam a noção do tempo completamente. Dias se misturavam em semanas, semanas em meses. O silêncio era igualmente destrutivo. Muitos prisioneiros começavam a falar sozinhos constantemente, apenas para ouvir vozes humanas. Colapsos psicológicos aconteciam rapidamente sob essas condições. Alucinações eram comuns. Alguns prisioneiros gritavam até suas vozes falharem. Outros se recolhiam em estados catatônicos, sentando-se imóveis até que a morte finalmente chegasse. Estar sozinho com seus pensamentos soa pacífico, até que seus pensamentos comecem a ter discussões uns com os outros. Guardas podiam saber quando alguém tinha morrido pelo cheiro que subia pela abertura da câmara. Prisioneiros que duravam mais tempo, muitas vezes arranhavam mensagens desesperadas nas paredes de pedra, usando as unhas até sangrarem. Ser jogado nessas câmaras era uma experiência projetada para quebrar os espíritos antes que os corpos cedessem. A entrada, o desaparecimento e o cálculo político. A entrada em uma oubliette era geralmente súbita e aterrorizante. A maioria dos prisioneiros era empurrada ou jogada através de alçapões que se abriam diretamente sobre a entrada da câmara.
A queda na escuridão completa era frequentemente o último momento de esperança antes que a realidade se instalasse. É como pegar a pior viagem de elevador do mundo, exceto que o elevador é apenas a gravidade e não há um botão de andar para subir de volta. Algumas câmaras usavam sistemas de polias para abaixar os prisioneiros lentamente, prolongando a tortura psicológica de descer na escuridão. Outras simplesmente dependiam de alçapões e da gravidade para fazer o trabalho. Os mecanismos de entrada eram cuidadosamente disfarçados. Tapetes pesados escondiam aberturas de alçapões. Pedras soltas podiam ser rapidamente removidas e substituídas. Algumas câmaras eram escondidas sob barris ou móveis que os servos do castelo moviam regularmente. Caminhar por certas áreas de um castelo se tornou genuinamente perigoso para qualquer um que tivesse cruzado o senhor. Castelos medievais transformaram a navegação pelo chão no jogo de amarelinha mais mortal já inventado. Uma vez lá dentro, a fuga era praticamente impossível. As paredes eram de pedra lisa, esculpidas especificamente para impedir a escalada. Não existiam apoios para as mãos. Nenhum degrau de escada era esculpido nas laterais. Corda era às vezes reutilizada para jogar múltiplos prisioneiros na mesma câmara ao longo do tempo. O processo geralmente acontecia à noite para manter o sigilo. Algumas vítimas eram drogadas de antemão ou vendadas para que não soubessem seu destino até ser tarde demais. Mesmo gritar por ajuda era inútil. A profundidade e o design das câmaras abafavam todos os sons de baixo. Guardas caminhando acima não ouviriam nada, exceto talvez ecos fracos que poderiam ser descartados como problemas de encanamento do castelo. Esses desaparecimentos não eram atos aleatórios de crueldade, no entanto. Sempre havia um cálculo político por trás de cada queda. Oubliettes serviam como a arma política definitiva para governantes medievais que precisavam que inimigos desaparecessem sem criar mártires ou causar agitação pública. Reis, nobres e oficiais de alto escalão da igreja usavam essas câmaras para eliminar ameaças ao seu poder de forma permanente e silenciosa. É como ter uma tecla delete para pessoas que o irritavam, exceto que é muito mais permanente do que bloquear alguém nas redes sociais. Não eram necessários julgamentos, nenhuma evidência precisava ser apresentada. Apenas a suspeita de que alguém representava uma ameaça era suficiente para justificar seu desaparecimento da sociedade. Rivais políticos eram os alvos mais comuns. Qualquer um com reivindicações a tronos, títulos ou terras podia se encontrar fazendo uma viagem inesperada para o subsolo. Disputas religiosas durante períodos de reforma levavam a sumiços misteriosos, especialmente quando bispos precisavam que padres problemáticos ou reformadores parassem de fazer perguntas difíceis. Brigas familiares dentro de casas nobres às vezes terminavam com irmãos desaparecendo da noite para o dia, barões rebeldes que desafiavam a autoridade real simplesmente sumiam da corte um dia. Os jantares em família devem ter sido realmente estranhos, quando todos sabiam que o tio Roberto provavelmente estava fertilizando as fundações do castelo, lendas, mitos e a desumanidade da Oubliette. O fator medo era tão importante quanto o uso real. Outros nobres permaneciam leais, em parte porque sabiam o que acontecia com os desleais. A incerteza era deliberada. As pessoas desapareciam, mas ninguém podia provar para onde foram ou o que aconteceu com elas. As cortes reais evitavam documentar esses desaparecimentos por completo. A negação plausível era essencial para manter a ficção de que os governantes seguiam leis e costumes. A igreja operava suas próprias oubliettes para lidar com hereges
e dissidentes religiosos que ameaçavam a doutrina estabelecida. O atendimento ao cliente medieval realmente levou o "nós cuidaremos da sua reclamação" a um nível totalmente novo. Essa estratégia era mais eficaz do que execuções públicas, porque impedia que os inimigos se tornassem mártires, ao mesmo tempo em que enviava mensagens claras sobre as consequências da oposição. As histórias e lendas que surgiram em torno dessas câmaras muitas vezes se tornavam mais poderosas do que a realidade. Contos populares sobre oubliettes se espalhavam mais rápido do que fatos reais sobre elas. Contadores de histórias medievais descreviam essas câmaras como portais para o inferno, onde demônios viviam e torturavam almas por toda a eternidade. É como toda casa antiga se tornar assombrada em histórias de bairro, exceto que esses lugares realmente mereceram sua reputação assustadora. Lendas locais alertavam as crianças que se comportarem mal poderia resultar em serem levadas para o Poço de Pedra, onde crianças mais desapareciam para sempre. Pais usavam essas histórias para manter as crianças na linha, sem saber o quão perto da realidade suas ameaças realmente estavam. Alguns contos afirmavam que prisioneiros que sobreviveram há anos na escuridão se transformaram em monstros ou bestas selvagens. Outros descreviam ouvir gritos fantasmagóricos e passos misteriosos ecoando de câmaras seladas. Essas histórias persistiram por gerações, passadas por famílias muito depois que as oubliettes originais foram esquecidas. Certos castelos se tornaram mais famosos por suas câmaras de desaparecimento do que por quaisquer batalhas ou eventos históricos. Juntas de turismo definitivamente não incluíam locais históricos de descarte humano em seus folhetos promocionais. Viajantes evitavam deliberadamente castelos com rumores de oubliettes ativas. Camponeses culpavam colheitas ruins, mortes de gado e doenças misteriosas em espíritos zangados presos em câmaras subterrâneas esquecidas. O impacto psicológico se estendia muito além das vítimas reais para afetar comunidades inteiras que viviam perto de castelos com essas reputações. Mesmo quando as câmaras eram seladas e abandonadas, as pessoas afirmavam que ainda podiam ouvir vozes pedindo ajuda do subsolo. Essas histórias serviam ao propósito original mesmo depois que a oubliette parou de ser usada. Elas mantinham as populações temerosas e obedientes. Senhores encorajavam essas explicações sobrenaturais porque ser temido como alguém que se relaciona com demônios era melhor do que ser exposto como alguém que apenas mata pessoas inconvenientes. O terror, comparado, oubliette versus outras punições. Mas quando você compara oubliettes com outros métodos de punição medieval, as lendas começam a fazer sentido perfeito. Prisões medievais regulares eram duras, mas ainda funcionavam dentro de sistemas de justiça reconhecíveis. Prisioneiros recebiam camas de palha, compartilhavam celas com outros detentos e às vezes vislumbravam a luz do dia através de janelas com grades. Guardas faziam rondas regulares. A comida chegava no horário. Visitantes eram ocasionalmente permitidos. Oubliettes operavam sob regras completamente diferentes. É como comparar um hotel terrível a ser enterrado vivo. Ambas as experiências são horríveis, mas uma está claramente em uma categoria completamente diferente de sofrimento. Essas câmaras não tinham comodidades, não tinham horários, não tinham contato com outros humanos. Masmorras padrão permitiam que os prisioneiros mantivessem alguma conexão com o mundo acima. Famílias podiam às vezes visitar. Padres podiam oferecer os últimos ritos. Apelações legais eram teoricamente possíveis. Câmaras de tortura, embora horríveis,
serviam a propósitos específicos dentro de sistemas judiciais, extraindo confissões ou aplicando sentenças. Dispositivos de punição pública, como troncos e pelourinhos, foram projetados para vergonha comunitária e dissuasão. Todos podiam ver as consequências de quebrar as leis. Mesmo as sentenças de morte eram executadas publicamente com multidões de testemunhas. A justiça medieval era geralmente um esporte de espectador, onde todos podiam assistir ao placar final. Oubliettes serviam a propósitos completamente diferentes. Elas não eram sobre justiça, dissuasão ou ordem pública. Eram sobre fazer com que indivíduos específicos desaparecessem permanentemente, enquanto mantinham uma negação plausível sobre seus destinos, sem testemunhas, sem registros, sem túmulos para marcar sua passagem. O horror psicológico era intencional e único. Outros métodos de punição terminavam relativamente rápido. Oubliettes esticavam um sofrimento por semanas, meses ou anos de isolamento total. O objetivo não era executar a justiça. Era apagar pessoas da existência enquanto elas ainda estavam tecnicamente vivas. Governantes medievais descobriram que, às vezes, a punição mais eficaz não é aquela que todos veem. É aquela que faz as pessoas se perguntarem o que aconteceu com aqueles que simplesmente desapareceram.